changed from the moment I met you. Abortos e natimortos. Crianças que morreram logo em seguida que nasceram. É muito importante a gente falar sobre esses assuntos porque eles afetam fortemente o relacionamento de casal. Existem movimentos ocultos, movimentos secretos por detrás da perda de um filho que, se o casal não conhece, pode então, infelizmente, entrar em crise e até se romperem por falta de conhecimento e de falta de aparato interno para saber lidar com uma situação tão dolorosa. Então, voltemos às leis sistêmicas. A gente já viu a lei da ordem do pertencimento serem aplicadas em diversas questões de rotina do casal, e aqui novamente a gente toma emprestado esse conhecimento para compreender a dinâmica interna da perda de um filho e como isso afeta o relacionamento. Pela lei da ordem ou do pertencimento, você já sabe, todo mundo sem exceção pertence a um sistema familiar. E a criança que foi abortada ou o filho que nasceu e logo na sequência veio a óbito também pertencem ao sistema familiar, e muitos pais não sabem disso. Acham que apenas são consideradas as crianças que estão vivas, e isso é um grande equívoco. Então, se esse filho ele veio a óbito assim que nasceu, ou se esse filho morreu ainda dentro da barriga da mãe, ele é filho, ele só não está na vida correndo, brincando por aí, mas dentro do coração dos irmãos, dentro do coração do papai e da mamãe, essa criança precisa estar viva, porque ela de fato existiu. Não tem como, ela existe, né? Na verdade, nem é no passado, é no presente. Essa criança existe, essa criança tem o seu devido lugar. Esse casal nunca vai poder dizer que tem apenas 2 filhos se tiveram um aborto ou uma criança que nasceu e logo morreu, pela lei do pertencimento. E por que é importante a gente considerar as crianças que nasceram e logo morreram ou as crianças os filhos abortados? Porque, pela lei da ordem, é muito importante que a gente saiba se a gente é o primeiro filho, se a gente é o filho do meio, se a gente é o caçula. E para isso eu preciso saber se houve ou não crianças que morreram aí, que não estão na vida. Por quê? Porque se esse filho do meio foi uma criança abortada, então esse aqui não é o caçula. Por que ele não é o caçula? Na verdade, por que ele não é o caçula de 2 irmãos? Ele é o caçulinha de 3 irmãos. Isso faz diferença. E muitas vezes ele é considerado o caçulinha de 2. Muitas vezes, se o primeiro filho foi abortado, muitas vezes esse aqui, que é o segundo filho desse casal, é considerado o primeiro filho. E aí, quando ele é considerado como o primeiro filho, ele está então ocupando um lugar que não é dele. Ele está ocupando o lugar que era daquele primeiro irmãozinho que não sobreviveu. E aí isso pesa e o lugarzinho dele fica desocupado. Então existe uma perturbação na ordem, e isso impacta no desenvolvimento saudável desse sistema familiar e no desenvolvimento especialmente dessa criança. Então, todo mundo precisa ocupar o seu devido lugar para ter força. Então, os abortos e os natimortos precisam ser considerados. Aqui existe um grande equívoco e uma grande verdade. E o equívoco é que, em geral, os pais, quando procuram nossa ajuda, a ajuda de um profissional que lida com família, tende, para se livrar da dor, a nos pedir para conseguirem se despedir do filho, porque a dor é muito grande. Então, na tentativa de lidar com a dor da perda, esses pais tentam se despedir desses filhos, né? Nossa, eu preciso conseguir me despedir do aborto que foi feito, eu preciso me despedir daquele bebezinho que logo nasceu e morreu, porque a dor é grande demais. E a grande verdade que esses pais vão aprender naquele momento é que jamais a gente se despede de um filho que morreu. Jamais. Não é despedida que a gente tem que trabalhar nesse caso. A gente tem que trabalhar inclusão. A gente tem que trabalhar, tem que fazer o movimento de trazer para dentro. A despedida é dizer tchau, pode ir.
E na verdade a gente tem que trazer para dentro para a gente conseguir concordar com o destino dessa criança. Então, é preciso ter essa consciência para que faça o movimento correto. É mais ou menos como as pessoas que perdem os seus pais e vêm para elaborar o luto pedindo para conseguirem fazer a despedida. Não é a despedida que vai trazer a cura. O que vai trazer a cura é a capacidade de trazer para dentro do coração. Então, o equívoco é que querem a despedida e a grande verdade é que o que precisam é trazer para dentro do coração. E logo adiante, no próximo slide, você vai ver como isso funciona. Antes, eu preciso te dizer que abortos são filhos, natimortos são filhos. Muitas pessoas tendem a considerar aborto como uma coisa que aconteceu, um evento, um fato. O aborto é o filho que não nasceu. A criança que logo nasceu e faleceu é um filho, tanto quanto uma criança que está viva, brincando por aí, dando trabalho e alegria para os seus pais. Então, o aborto que você, se for o seu caso, o aborto que você passou, não foi um evento, foi um filho que não pôde ficar com você, assim como um bebezinho que faleceu logo que nasceu. Para a alma não existe o termo aborto, para a alma existe o termo filho, ok? Isso é muito importante. E aí, para elaborar juntos o luto, que é esse movimento que eu disse antes, de conseguir trazer para dentro do coração, esse casal, ele precisa fazer esse movimento juntos, né? Se unirem, porque quando eles choram juntos a perda daquele filho, e o chorar não precisa ser fisicamente, é quando ele entra em contato com a perda daquele filho, isso faz com que o casal se aproxime. Então, depois da perda de um filho, muitas vezes o casal se afasta porque começam acusações. Um acha que o outro não chorou porque não sentiu a mesma dor, um acha que o outro, vou até colocar aqui os demais pontos dessa parte da aula, ficam as fantasias, né, de que ele não amava o nosso filho, por isso que ele não sofreu tanto quanto eu. Se ele não sofreu, significa então que ele não queria esse filho. Às vezes o próprio homem, em geral, quando ele não chora a perda do filho, quando ele não entra em contato com essa dor, ele mesmo fica se questionando, nossa, eu tô vendo ela sofrendo tanto, será que eu não queria mesmo esse filho, né? Será que eu queria mesmo ter esse bebê? Porque olha a dor dela e aqui dentro parece que não me dói tanto assim. Mas é porque muitas vezes os homens não têm permissão para entrarem em contato com a dor como de fato ela é. Então, quando a mulher chama esse marido para olharem juntos para aquela perda, né, para expressarem, para conversarem abertamente sobre aquela perda, eles têm as chances de desfazerem então essas fantasias, elaborarem juntos o luto, olharem junto para aquela criança e, mais do que tudo, colocar um fim nas culpas. Foi culpa dele, foi culpa dela. Ninguém teve culpa, foi um evento, foi algo que atravessou o nosso caminho, que atravessou o nosso destino e que nós temos que lidar juntos. Então, quando o casal faz isso, a gente chama de elaborar juntos o luto, faz com que o casal se aproxime. Por quê? Existem muitos casais que entram em crise e se rompem depois da perda de um filho. Justamente por conta de acusações secretas, fantasias de que não me amava, não queria filho, enfim, muitas coisas que ficam permeando o inconsciente desse homem e dessa mulher, sendo que nada daquilo precisava, era apenas o reconhecimento de que a dor foi grande e de que a dor às vezes é diferente em um e outro, não por conta do amor, mas por conta da permissão que um ou outro tem para expressar a dor diante de um fato tão grave quanto é a perda de um bebê, a perda de um filho, de uma criança recém-nascida. Então, se você ou seu marido tiveram filhos anteriores que não puderam nascer, eles devem ser incluídos e considerados. Apenas isso. Tem gente que fica, né? Marisa, mas se o aborto foi entre o
aborto do meu marido com a antiga mulher, com o primeiro casamento dele, como é que fica essa questão da ordem? Basta incluir. Marias, e se ele não sabe? Se ele não sabe, a alma sabe e tá tudo certo. Porque a alma de um pai e de uma mãe, na verdade, sempre sabe. Se um dos filhos de vocês agora está apresentando algum problema, vocês podem investigar se não tem a ver com abortos que aconteceram em relacionamentos anteriores, tá? E aí, nesse caso, o melhor trabalho a ser indicado é o da constelação familiar. Você pode procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um profissional que trabalhe seriamente com a constelação familiar para que você possa descobrir se houve aborto do seu lado, né, com antigos parceiros, ou abortos do seu marido para com outras mulheres de relacionamentos anteriores. Isso só se for por conta de algum problema com seus filhos. Por quê? Porque não pode, você não deve procurar esse tipo de ajuda a fim de especular. Porque se não está trazendo nenhum problema para o relacionamento atual, para os filhos, então não tem por que você descobrir isso. Se você faz isso, você é fortemente punida por conta de estar apenas com um movimento de especulação e de curiosidade, tá? Então, é muito importante você saber que um filho morto não precisa de altar, então nem filho seu com seu marido, nem filhos seus com parceiros anteriores, uma criança não precisa disso. Se ela faleceu, ela só precisa ser incluída dentro do coração dessa família. Que os irmãozinhos possam saber que existiram filhos e crianças anteriores a eles que não puderam nascer, que esses filhos possam ter a liberdade, né, de ir para o seu devido lugar, e isso é suficiente. Você precisa saber que o sistema familiar precisa estar completo, a questão do pertencimento. E para que a ordem seja muito bem estabelecida, os filhos devem ser todos considerados. Como é que a gente considera um filho? Mesmo sem saber da existência dele, não sei se eu abortei ou não, eu tenho uma suspeita. Acolhe no seu coração. Acolhe. Se você olha com carinho para aquela situação, você inclui no seu coração, não tem efeito negativo que possa se abater sobre você, seus filhos ou seu relacionamento. A segunda nota que eu acho importante numa aula como essa é que existe uma tendência dos pais se culparem e expiarem a culpa, especialmente em casos de abortos provocados. Então, quando existe o aborto provocado, é muito comum que os casais se punam com a infertilidade. Então, agora nós, para nos punirmos pelo mal que a gente fez, a gente então vai desenvolver uma infertilidade e desenvolvem mesmo. E aí a gente vê mulheres que tinham tudo para serem mães, homens que tinham tudo para serem pais, de repente não conseguem engravidar. A gente vê, inclusive, casais que fazem todos os exames e os médicos ficam sem entender por quê. Os dois são saudáveis, os dois têm grandes potenciais para a maternidade e a paternidade. E aí, de repente, não entendem por que não conseguem, por vias naturais, terem um filho. E muitas vezes, quando a gente investiga mais a fundo, esse casal passou pela experiência de abortos, ou nesse relacionamento atual, ou em relacionamentos anteriores. E aí eles estão fazendo um movimento de expiação, que a gente já falou aqui também, que é o mal cometido a outras pessoas, agora eu faço sobre mim, e às vezes até pior do que eu fiz anteriormente para outra pessoa. Então, se eu matei um filho, principalmente abortos provocados, né? Se eu matei essa criança, então eu sou uma pessoa muito má, então eu vou me punir não tendo mais filho. Ou o casal pode se punir com brigas constantes. A gente é muito mal como casal, então vamos brigar, vamos viver em desarmonia, vamos nos separar, porque a gente é mal, a gente não merece ser feliz. Então, depois de um episódio de aborto, é muito importante que os pais trabalhem a culpa, seja o aborto provocado ou o aborto espontâneo. É muito importante que se trabalhem as fantasias para que isso não interfira no relacionamento de casal, porque nada disso vai ajudar.
Um pai e uma mãe pegar um chicote, ficar se punindo porque aconteceu um aborto, isso não traz paz para a criança que morreu, isso não traz paz para eles enquanto ser humano e nem para os outros filhos, caso eles existam. Então, não leva a lugar nenhum. O terceiro ponto importante de se observar dentro desse tema, abortos e natimortos, é que em casos em que o parceiro pede para ser feito o aborto e a mulher aceita, ela concorda em fazer, geralmente mesmo, na imensa maioria dos casos, esse casal se separa, esse casal rompe, porque a mulher, ela se sente rejeitada. Um homem que se recusa a ter filhos com ela, vamos falar sobre isso numa aula futura, e um homem que pede, solicita para que seja feito o aborto, soa para a mulher como uma rejeição. Ele não quer um pedaço de mim unido a um pedaço dele. Então ele está me rejeitando. Mais do que rejeitando um filho nosso, ele está me rejeitando enquanto mulher, enquanto mãe de um filho dele. Então isso para a mulher tem um efeito muito grande na alma dela, mesmo que às vezes inconsciente. Então isso tende a fazer com que ela se afaste emocionalmente desse homem. A mulher sente um peso muito grande, uma culpa muito grande, porque ela sabe que no final das contas a decisão de ter feito o aborto foi dela. Então às vezes ela vê aquele homem como assim, foi por culpa dele que eu fiz a pior coisa que eu podia ter feito na minha vida, então ela também tende a se afastar. E grande chance de ela fazer um movimento de expiação, que eu disse no slide anterior, por eu ter feito esse ato de maldade, eu vou me punir sendo infeliz. Como é que eu posso ser infeliz hoje? Me separando desse homem que me pediu o aborto. Então, várias dinâmicas ocultas, mostradas aqui para você, podem ser o motivo do enorme número de casais que se separam logo depois que passam pela experiência do aborto, em especial o aborto provocado. E aí, a solução para essa dor, a solução para o casal que experimenta o aborto ou a perda de um filho precocemente. Não tem outro jeito a não ser dar a esse filho abortado um lugar muito especial no coração, ou a esse filho que acabou de nascer e morrer. Tem que sair da própria dor e olhar para o filho, porque os pais tendem a ficar na dor do luto e não olham para a criancinha que morreu. E essa criança só quer ser olhada e incluída para que ela fique em paz. Só se ela for olhada pelo papai e pela mamãe e receber um lugar nessa família, um lugar no coração desse casal, acabou. Ela fecha os olhinhos e ela descansa em paz. Então é muito simples. É muito simples, vem acompanhado de muita dor, mas é uma dor que cura, é uma dor que coloca tudo no seu devido lugar e depois disso não se fala mais desse assunto a não ser com extremo respeito e amor. Sim, nós tivemos um bebezinho que não pôde nascer. Ponto! Não tem que estender, não tem que falar, não tem que se culpar, não tem que ficar culpando o outro. Porque o mais prejudicado nisso é a criança morta, que fica sendo frequentemente culpada pela dor da mamãe, a mãe que entristece o semblante depois da perda de um filho, nunca mais consegue sorrir, nunca mais consegue se alegrar. Quem mais sofre é essa criança que foi abortada, porque ela sente que por culpa dela a mamãe não pode ser feliz. Então, se não está querendo fazer isso por si mesma, pelo casal, faça por essa criança, entende? E as crianças, segundo os estudos, foi percebido que em 100% dos casos, as crianças elas são concordantes com o seu destino, elas concordam com a mãe, elas não ficam acusando a mãe. Não existe criança que acusa sua mãe do aborto. A criança ela concorda. Existem até estudiosos que dizem que haver uma espécie de acordo dessa criança com a mãe a respeito daquele aborto. É como se ela falasse: mamãe, tá tudo certo, do jeito que foi, tá tudo certo, não se culpe, não me culpe, não culpe o papai, não culpe ninguém, tá tudo bem, tá 100% bem. Esse é o amor da criança pelos seus pais. Então, se você realmente quer ter paz dentro do seu relacionamento, se você teve essa experiência dolorosa aí atravessando o seu destino e você de fato quer ter paz, se você de fato quer
liberar o seu sistema, os seus filhos, para respirarem tranquilamente, com muita tranquilidade, basta você parar de se culpar. A culpa aqui, nesse caso, ela não ajuda em nada. Ela só perpetua o sofrimento, ela nada resolve e ela nada cura. Então, cabe a você olhar para essa experiência dolorosa com muito amor, com muita concordância. E aqui eu quero te dizer o seguinte: eu preparei 2 exercícios muito especiais, estão logo na sequência. Um deles voltado para os pais que passaram pela experiência do aborto provocado, e outro para a mulher que passou, pela experiência do aborto provocado, e outro para a mulher que passou pela experiência do aborto espontâneo. E aí, são 2 exercícios que eu faço com muito respeito, com a certeza de que ele pode vir selar e trazer para o coração de mãe que passou por uma experiência dessa a paz que ela tanto precisa, e dessa forma ela ajuda também a criança abortada a ter paz e todos dentro do sistema familiar.